Qualquer produto que você queira vender, que você possa associar ao termo quântico, ele vai vender bem. Mas tem um ônus. Você vai ter que pagar um preço. O preço de ser intelectualmente desonesto. Para o físico, o termo quântico nada mais é do que um termo para qualificar uma área do conhecimento, assim como o térmico, o elétrico. Ele não tem nada de místico, nada de sensacional. Ok, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ailton Filete, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e hoje eu vou tentar falar para vocês por que a física quântica não é resposta para tudo. Nesse seminário eu vou falar dos principais aspectos da física quântica, eu quero explicar em seguida por que se faz um mau uso desses conceitos, principalmente dentro de uma esfera que nós chamamos de misticismo quântico. E ao final eu quero mostrar aplicações reais e úteis da mecânica quântica para vocês terem uma ideia do que é o potencial, dessa disciplina. Aqui nessa introdução eu quero mostrar para vocês, ensinar a vocês como você pode criar uma pseudociência. Suponha que você queira produzir uma pseudociência nova. O que você precisa fazer? Bom, você precisa do aval da ciência. Por quê? Porque a ciência, inegavelmente, produz coisas boas, entrega resultados sensacionais e outra, todo mundo acredita. Então, se você quer gerar uma pseudociência, uma forma especialmente poderosa de fazer isso é associar suas ideias à ciência. Mas como é que você vai fazer isso, sendo que as ideias absurdas que você tem não podem ser amparadas pela ciência? Não precisa, é simples. Basta você fazer que as suas ideias absurdas pareçam científicas. Não precisa ser científica de fato, só parecer científico. Então qual que é a estratégia? Pega uma área científica mais badalada, mais moderna, mais cool do momento e afirme que essa ciência sustenta as suas ideias. Como a maioria não vai entender essa nova ciência mesmo, então não vai fazer diferença e mais, você vai evitar que alguém lá na frente faça uma pergunta que você não possa responder. Então, além de você se proteger disso, da possibilidade delas te desmascarar, isso ainda vai soar muito bonito, muito moderno, e aí você vai começar a vender bem. Um termo particularmente em voga hoje é o termo quântico. Então, uma estratégia é associar as suas ideias malucas a um termo quântico. Qualquer produto que você queira vender, que você possa associar ao termo quântico, ele vai vender bem. Mas por que o termo quântico é interessante? Simples, porque a teoria quântica é talvez a maior teoria do século XX. Ela é poderosa, ela é precisa, ela é elegante. Para você ter ideia que a teoria quântica não é apenas um conjunto de dados obscuros ou curiosidades da física, basta você pensar que ela é parte significativa do PIB mundial. Transistores, computadores, laser, a própria internet tem seus fundamentos baseados na mecânica quântica. Tem um outro motivo, não é só que a física quântica é poderosa. A física quântica, ela revelou uma parte fundamental da natureza, escondida, e que quando veio à tona, trouxe muita surpresa, foi muito inusitada. Foram resultados realmente exóticos. Então, ao mesmo tempo em que a física quântica é contraintuitiva e bizarra, ela também tem um lado benéfico e inovador. De todas as formas que você olhar para a mecânica quântica, você pode se beneficiar dela, principalmente se você quiser encaixar suas ideias ali. Mas tem um ônus, você vai ter que pagar um preço. O preço de ser intelectualmente desonesto. Porque a mecânica quântica é elusiva. Ela é difícil de aprender, ela é difícil de entender. Se você fosse honesto, você ia gastar anos sentado num curso de física para tentar entender essas coisas. Você precisaria ter uma instrução formal a respeito. Então, é provável que você vai associar o seu produto à física quântica sem entender ela. E isso talvez seja o preço que você tenha que pagar. Fazer uma coisa que você não entende, tentar vender um produto baseado em algo que você não entende e passar-se por um farsante. Para você ter ideia da dificuldade da física quântica, isso que eu estou mostrando que é um dos problemas mais elementares que existe na teoria quântica, que é a solução matemática do átomo de hidrogênio. É uma espécie de rito para qualquer aluno do curso de graduação em física. Em algum momento da vida dele, ele vai resolver, num curso normal, ele vai resolver a equação de Schrödinger para esse sistema e ter que se deparar com esse tanto de conta. Não é que seja difícil, é que só requer muito preparo para isso.
Então veja, para entender a mecânica quântica, o mais simples dos sistemas, você precisa realmente saber muita física básica, toda a física básica. Você vai ter que saber muita matemática. Isso só para você ter ideia da essência básica da mecânica quântica. Porque se você quiser se especializar numa das suas muitas aplicações, das suas áreas mais específicas, aí você tem que estudar muito mais. Não adianta espernear, não tem como fugir dessa realidade. Por mais que você leia, você pode ler todos os livros sobre mecânica quântica. Você pode ver todos os vídeos na internet, todas as animações, todos os seminários como esse. Se você não tiver a capacidade para realizar as contas e decifrar a mecânica quântica de forma matemática, você não vai conseguir entender a mecânica quântica plenamente. Isso não tem como. Mas então por que estamos aqui? Porque nem sempre você precisa de todo o conhecimento matemático para ter uma ideia honesta do que se trata a mecânica quântica. Você pode ter uma boa noção do seu teor e perceber que ela não é magia, ela não é mística. E aí você vai ter uma base adequada para diferenciar uma alegação implausível, um absurdo, de uma coisa razoável ou de alguma afirmação cientificamente real. Então, nessa parte do seminário, eu quero apresentar alguns aspectos mais nebulosos da mecânica quântica, os mais atraentes, que envolvem muitos místicos quânticos por conta das suas estranhezas, né? E aí, a gente discutir de uma forma rigorosa, apesar de não matemática, esses principais aspectos. São 4 aspectos que eu escolhi para falar nessa tarde, que é a própria terminologia da mecânica quântica, a dualidade de partícula-onda, o princípio da incerteza e o problema da não localidade. O termo quântico, como eu já mencionei, é um termo bastante em voga. Ele vem da palavra quantum, que quer dizer a quantidade mínima de uma entidade qualquer. Ok? Esse termo, ele é um dos termos sequestrados pelos místicos quânticos quando eles querem fazer as suas alegações. Para o físico, o termo quântico nada mais é do que um termo para qualificar uma área do conhecimento, assim como o térmico, o elétrico. Ele não tem nada de místico, nada de sensacional. Para você ter ideia do que é um quantum, pense, por exemplo, na nossa moeda, né, o real. A menor unidade do real é o centavo. Você nunca vai ver meio centavo ou 2/3 de centavo. Então, o centavo é uma unidade inteira e você só vai encontrar o real em múltiplos de 1 centavo. Então, você pode dizer que o centavo é o quantum do real. Da mesma forma, a luz, quando tratada como um conjunto de partículas, de corpúsculos são os fótons, e os fótons, portanto, é o quantum de luz. Você não vai encontrar meio fóton ou pi fótons, você vai encontrar um fóton inteiro. Então, o fóton é o quantum da luz. Esse termo quantum, ele de fato é mal empregado nessa área de charlatanismo quântico, mas talvez o termo energia seja o mais abusado de todos. Há outros, vibração, frequência, onda, não são termos essencialmente relacionados à física quântica. Eles são da física clássica. O problema é que para um místico quântico, energia é algo mágico, é algo que manda do corpo, algo que tem poder por si só, algo que pode ser transferido de um cérebro para o outro, que pode promover cura, enquanto que na física ela tem um conceito muito mais objetivo e matematicamente bem definido, né? Bom, o problema da terminologia, se fosse só esse estava bom. A gente poderia dizer que o cara só está fazendo uma análise sintática de termos que ele não entende. Mas tem os problemas da física e um deles, talvez o mais atraente, a porta de entrada para o misticismo, é o problema da dualidade. Veja só, quando o Albert Einstein buscou explicar o efeito fotoelétrico, ele considerou que a onda deveria ser considerada como pequenos corpúsculos. Com essa afirmação, ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Mas isso soou muito estranho para aquela época. Bem antes, décadas antes, as propriedades ondulatórias da luz já eram muito conhecidas. Thomas Young foi quem fez uma experiência fazendo atravessar a luz através de 2 fendas e observando que elas não se projetavam no anteparo na forma da fenda, mas ao contrário, elas formavam raias brilhantes intercaladas com raias escuras, picos de luminosidade com vales de escuridão. Esse é o padrão chamado padrão de interferência, que é uma assinatura de uma propriedade ondulatória, ou seja, a luz era de fato uma propriedade ondulatória. Agora, naquela época, na época em que Einstein estudou o efeito fotoelétrico, as coisas estavam em transformação, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Novas
propriedades estavam sendo descobertas, algumas estavam precisando de explicações extras. E esse cara, Louis de Broglie, ou Louis de Broglie, como se fala aqui no Brasil, ele teve uma sacada magistral. Ele quis explorar a simetria que poderia haver na natureza envolvendo a onda e partícula. Ele disse, se uma onda pode se comportar como uma partícula, então por que o contrário não pode acontecer? Por que uma partícula não pode se comportar como uma onda? E ele publicou a sua tese de doutorado com essa proposta. Talvez tenha sido a tese de doutorado mais importante de todos os tempos. Por quê? Porque ela introduziu na física a segunda metade da dualidade partícula-onda. E a sua proposta foi, de fato, verificada experimentalmente quando Davidson e Germer produziram o experimento que mostrou que elétrons poderiam realmente comportar-se como ondas. Eu preparei uma animaçãozinha para que essa propriedade ondulatória de um objeto quântico fique mais nítida, mais compreensível para vocês. Suponha que você queira estudar partículas. Você joga partículas contra um muro com duas fendas, algumas voltam, algumas passam, ricocheteiam, e as partículas que passam vão atingir o anteparo lá atrás de forma aleatória. Seus impactos vão ficar impressos no anteparo num padrão aleatório. Quando você faz isso com ondas, não é a mesma coisa que acontece. Uma onda, quando passa por duas fendas, produz duas novas ondas iguais, princípios de Huygens, e essas duas novas ondas vão se interferir. O que você espera? O que Thomas Young já sabia. Um padrão de interferência. Agora, e quando você projeta um objeto quântico? Quando um objeto quântico passa pelas mesmas fendas, acontece algo interessante. Quando ele chega no anteparo, ao invés de atingir como uma onda, ele se colapsa e atinge um ponto específico, normalmente aonde a onda é a mais intensa. Então, sempre que você vai observar, você poderia falar, então o sistema se comportou como uma partícula. Sim, porque quando ele bate na parede, a função de onda se colapsa e ele marca um pontinho só. Então você esperaria que aquela parede ficasse recoberta de pontos aleatoriamente, como uma partícula, mas não é assim que acontece. Quando a partícula bate na parede, ela vai bater, mas em algum momento vai atingir um padrão de interferência de várias ondinhas. A diferença, para caracterizar bem através dessa animação o que é a dualidade partícula-onda, é que quando o objeto bate, ele bate como uma partícula, mas ele se distribui como um padrão de interferência. Então, ao mesmo tempo que ele se comporta como uma partícula, ele também se comporta como uma onda. E tem uma coisa mais estranha, se isso não fosse estranho bastante. Quando um observador entra em ação, observando, tentando detectar por qual das fendas a onda passa, ele vai perceber que a onda se rebela e fala, eu vou passar por uma fenda só. E aí ela escolhe uma das duas fendas para passar com igual probabilidade. Então o objeto quântico, na presença do observador, vai se comportar dessa forma. Um detector é colocado perto das fendas e na fenda ela vai se colapsar e escolher um lugar só para ela passar. E aí, tudo que vai ser produzido no anteparo perde o caráter ondulatório, o papel do observador desmancha o padrão de interferência que ela teria. Então o ato de observar alterou o resultado. Então é aí que a dualidade partícula-onda abre a brecha para o misticismo. Por quê? Porque se os cientistas constataram que o mero ato de observar muda a realidade, muda o comportamento do objeto, então, olha só, o pseudocientista vai falar, a mera observação do mundo muda a realidade do mundo. Não, mas não é assim que acontece. Não é o mero fato de você estar presente que vai fazer a realidade mudar. Quem pensa assim está tomado por um pensamento desejoso. Um pensamento desejoso é caracterizado pelo fato de que você queira que os seus desejos, a sua vontade, os seus anseios sejam a realidade propriamente. Você forma as suas crenças não de acordo com a racionalidade ou com as evidências, os fatos da natureza, mas sim com aquilo que lhe é mais agradável. E é assim que todos os místicos quânticos pensam. Ele acha que o mundo a natureza deve se curvar às suas necessidades. O que acontece no processo de observação de um objeto quântico é que é impossível observar um objeto quântico, como um elétron, por exemplo, sem interagir fisicamente com esse objeto. Para você ver um elétron, você tem que jogar um fóton de luz nele.
E quando você joga um fóton de luz no elétron, você energiza ele e transfere energia para ele de forma que ele muda a sua direção, a velocidade, a direção da sua velocidade. Então, quando o fóton interage, ele vai afetar o momento do elétron e com isso você pode agora localizar aonde o elétron estava, mas você já não sabe mais falar para onde ele foi. E você introduz uma incerteza nos seus resultados, nas suas medidas, que é inerente ao processo de observação física. E aí nós estamos diante do princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza foi investigado e estabelecido matematicamente por Werner Heisenberg. Esse cara, ele disse, olha, há um limite natural para a precisão com que duas quantidades podem ser medidas simultaneamente, seja a energia e o intervalo de tempo do processo, seja a posição ou o momento da partícula. Então, aqui tem que ficar claro o seguinte, o processo de observação não é um processo passivo. O que altera o comportamento do sistema físico durante a medição não é a nossa consciência, não é o olhar do observador, mas sim o mero fato da luz interagir com o elétron, dos sistemas quânticos interagirem entre si. Então, não há nenhuma magia nisso. Isso é física real e comprovada. Tanto a dualidade partícula-onda quanto o princípio da incerteza foram extensivamente comprovados por meio de experimentos bastante precisos e reiteradamente. Finalmente, tem o problema da localidade. Objetos quânticos, eles podem estar emaranhados, ou seja, um objeto, de uma certa forma, sabe qual é o estado do outro objeto. Então, mesmo a grandes distâncias, e quando eu digo grandes distâncias, eu estou falando você botar um objeto quântico aqui e outro do outro lado do universo, que eles vão estar correlacionados entre si. E o mais impressionante, de forma instantânea. Eu vou te dar um exemplo típico para ilustrar o problema da não localidade, que é duas moedas. Imagine que você tenha duas moedas de tamanhos subatômicos e elas estão emaranhadas. Aí você faz um jogo de cara ou coroa. Quando você joga a moeda e observa que você encontrou cara, você sabe que a outra moeda que está do outro lado do universo automaticamente virou coroa, porque as duas estão correlacionadas. Agora, para você pensar que isso não é só curiosidade, saiba que o emaranhamento quântico e o problema da não localidade é a base de uma área extremamente rica e efervescente hoje, talvez uma das coisas mais faladas em física, que é a ótica quântica, a informação quântica. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi dado para os caras que trabalharam, que descobriram o emaranhamento quântico. Então é um problema real, apesar de completamente exótico. Então, eu sei que as minhas afirmações são estranhas e fantásticas, aí você ainda insistindo com a sua pseudociência. Mas a teoria quântica também é estranha e fantástica, então eu posso estar indo bem, eu posso estar no caminho certo para fazer uma pseudociência. Porque, vejam só, se uma realidade tão estranha como essa que eu acabei de apresentar é permitida pela física quântica, então por que poder sobrenatural, elixir da juventude, telepatia ou qualquer outra pseudociência de paranormalidade também não pode ser permitida? Não, não pode. Não pode porque, apesar da física quântica ser arrojada, ser estranha, ela não é resposta para tudo. Então, nem todas as coisas do mundo são permitidas, e a gente vai ver isso no decorrer do seminário. Então, você não pode simplesmente botar todas as suas ideias com roupagem quântica, porque isso não vai funcionar. E o que está por trás dessa impossibilidade? Um fenômeno que chama decoerência. O processo de decoerência acontece quando a partícula quântica, o objeto quântico, entra em contato com o meio que ele está envolvido. À medida que isso acontece, e acontece, por exemplo, na macroescala, o corpo vai ficando num tamanho macroscópico, acontece o processo de decoerência quântica, o que implica simplesmente que todas as estranhezas do mundo quântico desaparecem. E ele não precisa mais ser descrito por mecânica quântica, ele pode ser muito bem descrito pela mecânica clássica. E esse comportamento na pequena escala é o que produz comportamento normal na grande escala. Você tem um átomo, que é um objeto, obviamente, quântico, mas você tem um monte de átomos, como um vírus, que não é um objeto quântico, porque a diferença dos dois é o tamanho. Daqui para cá, houve o processo da decoerência. Isso apresenta estranheza quântica? Isso não, isso aqui explica com a física clássica mesmo. Então, é um erro grosseiro quando propriedades quânticas são extrapoladas para o mundo não quântico. Assim como é uma tolice muito grande você associar a palavra quântico para qualificar objetos ou assuntos que é de natureza não quântica, como
corpo quântico, consciência quântica, terapia quântica. Isso é tolice. Bom, eu espero que nesse ponto do seminário eu tenha convencido você que não é uma boa mexer com esse negócio de pseudociência quântica, misticismo quântico. Mas, ao mesmo tempo, é por isso que eu estou aqui, tem pessoas que acham que vale. Então, há um comércio muito grande das coisas quânticas hoje em dia. E por quê? Bom, eu vou ter que fazer um breve histórico. Essa onda de misticismo quântico provavelmente surgiu lá para o ano de 1975 com o lançamento desse livro, Tal da Física, de um físico austríaco chamado Frigyes Capra. Esse cara era um físico teórico, profissional e trabalhou com física e produziu ciência. Até certo momento ele era envolvido com budismo e espiritualismo, ele achou bonito aquilo e resolveu fazer uma analogia, uma comparação. E surgiu esse livro. No livro, ele faz um paralelo entre a física quântica e o misticismo budista. Enquanto os críticos do livro acreditam de fato que ali houve honestidade na descrição da física quântica, por outro lado, eles observaram que as comparações que foram feitas com a espiritualidade eram coisas superficiais e tolas. Então, era uma mera opinião do autor. Só que isso coincidiu com o movimento da Nova Era. Era um movimento onde comunidades ocultistas, místicas, religiosas ansiavam muito por uma era de transformação, uma era de amor, uma era de cura. E isso, meados dos anos 70, estendendo-se até o final dos anos 80. Então, esses caras queriam estudar o esoterismo numa perspectiva baseada nessa aquisição de conhecimento místico. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam de gente que pudesse explicar para eles o que estava acontecendo no mundo. E aí, foi obviamente onde começaram a surgir os gurus da física quântica, e talvez o mais famoso deles é esse cara, Deepak Chopra. Esse cara surge num cenário, quando eu falo Deepak Chopra, estou me referindo a todos como ele, surgem para trazer alívio para os anseios dessas pessoas, para dar respostas, ou pseudo-respostas para as crenças dessas pessoas, e eles, de certa forma, usavam o termo quantum, de uma forma meio canhestra, para explicar as crenças do movimento da Nova Era. Então, foi nesse contexto que surgiu o misticismo quântico. Esses caras, eles misturam a física científica e uma metafísica especulativa, sem dizer para o pessoal onde é que acaba a física e onde que começa a metafísica, né, a espiritualidade. E aí, eles partem de uma lógica de que se a física convencional é certa, então a metafísica associada a ela também é correta. E ainda deixa uma coisa implícita, que é o seguinte: se você não acredita na minha metafísica, então você está rejeitando a própria física quântica. Percebe o peso da física quântica, então, dentro desse contexto? E como é que eles vendem isso? Bom, uma das coisas mais propagadas pelo misticismo quântico é que sua mente tem o poder de mudar, o poder de curar, o poder de interferir na realidade. E eles alegam que quem aprende as técnicas que eles vendem nos seus retiros, nos seus livros, nos seus vídeos, eles podem se ver totalmente livres de doenças, nunca sentir dor e até mesmo interromper o processo de envelhecimento, só usando a mente, provavelmente uma mente quântica. E aonde é que entra a física quântica, então, propriamente? Bom, os místicos quânticos, eles tentam apelar para a ignorância. O apelo da ignorância é uma falácia lógica que diz o seguinte: se eu não entendo algo, então, esse algo deve ser a resposta, esse algo deve estar certo. Então, no caso da física quântica, como ela não é totalmente compreendida, então a minha magia é real. E aí ele usa uma lógica do tipo: eu quero que a magia exista, a física quântica é extraordinária, ninguém entende, então ela é mágica, então pode ser que a magia, se colocada no jargão da física, pode ser que ela se torne real. Para vender essas coisas, ele aparece com um jargão que mistura termos científicos como vibração, onda, energia, e mistura com termos esotéricos como transcendência, alma ou karma, e aí saem essas coisas. Tem uma inteligência artificial na internet que chama Sabedoria Chopra. Você clica um botão e ele te solta aleatoriamente uma frase sem sentido. Eu botei algumas aqui que eu mesmo gerei e no meio delas eu coloquei uma citação real. É provável que você não vai conseguir diferenciar uma da outra. Tanto que a salada de palavras é confusa e sem sentido. E eu devo dizer também que se você conseguir diferenciar não vai mudar nada, porque é tudo a mesma coisa. Então, o misticismo quântico é baseado nesse blá 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 de palavras, puro jargão e baboseira. Então, na verdade, as falácias lógicas, uma em cima da outra, e a interpretação errônea da física moderna são o que embasam o misticismo quântico. Mas mesmo assim, há
uma avalanche de pessoas de pensamento desejoso, que querem acreditar nisso, que se encantam com esse palavrório. E aí, não tem jeito, eles caem mesmo nessas ideias. Então eu tenho 6 ideias que eu selecionei aqui do misticismo quântico que eu vou tentar desbancar, desmascarar aqui com vocês. Isso aqui é um trecho do livro do Deepak Chopra, onde ele fala que a teoria quântica implica que a consciência deve existir e que o conteúdo da mente é a realidade final. Se não olharmos para a Lua se foi. Nesse mundo, apenas um ato de observação pode conferir forma à realidade. Não é assim. Por conta da mera observação, você não consegue mudar a realidade. Você não vai mudar o mundo pensando nele. Para mudar o mundo, você tem que agir sobre ele. Ok? E aqui ele está pegando aquele problema do observador lá na dualidade partícula-onda e esquecendo que para ter uma observação física, um corpo tem que agir com o outro. E só acontece aquilo, a dualidade partícula-onda, só acontece na escala subatômica. Não vai acontecer para a Lua, que é um objeto não quântico. De certa forma, ele simplesmente ignora, não só ele, mas todos os místicos ignoram a decoerência. Essa é outra frase atribuída a Deepak Chopra. Antes conhecido apenas pelos físicos, o quantum é a unidade indivisível na qual as ondas podem ser emitidas ou absorvidas, de acordo com o eminente físico Stephen Hawking. Aqui tem um punhado de erro. Por mais curta que seja a frase, ele conseguiu errar muito. Ele define mal o que é quantum. O quantum é o quantum de algo qualquer, não de uma onda. A onda, na verdade, aqui que ele está se referindo, deveria ser um objeto quântico e não uma onda clássica. E, obviamente, essa primazia da definição do quantum, da introdução do quantum, não se deve a Stephen Hawking, que não tinha nem nascido naquela época, mas sim Max Planck. Uma pessoa pode atingir saúde perfeita, livre de doenças, nunca sente dor e pode até mesmo não envelhecer e nem morrer. Isso funciona tão bem que parece que ele não conseguiu aplicar nem a ele próprio. Ele não conseguiu evitar o próprio envelhecimento. Um corpo humano é sustentado por um corpo mecânico quântico, composto não de matéria, mas de energia e informação. Não é isso. Não existe corpo quântico. O problema da decoerência, eu mostrei, ele deixa de funcionar, a física quântica deixa de se manifestar com as suas estranhezas a partir de poucos átomos. Poucos milhares de átomos você já não tem mais nenhuma manifestação da física quântica. Num vírus já não existe. Num corpo humano, muito menos. Então, um corpo humano não é um corpo quântico. E segundo, o corpo humano é feito de matéria. A própria física atômica mostra que os seus tecidos, seus músculos, seus ossos, os seus fluidos, eles são constituídos de átomos. Então, a matéria do corpo humano, o corpo humano é feito de matéria. A menos que você queira acreditar, por exemplo, nos super-heróis. Esse aqui é o átomo. Um super-herói conseguiu se encolher numa escala subatômica. Nesse caso, se você quiser, pode ser que funcione a física quântica para ele. Mas aí você deixa de acreditar no misticismo quântico e passa a acreditar em heróis, dá na mesma, né? Bom, mais uma. A cura quântica cura qualquer tipo de doença, incluindo o câncer, através de efeitos baseados nos mesmos princípios da mecânica quântica. Não é assim, não é verdade isso. Qualquer que seja a definição que você use para a cura quântica, ela não cura o câncer. Aliás, esse é um problema em aberto da medicina. Temos algumas coisas modernas hoje em dia acontecendo no tratamento do câncer, que ele pode ter remissão, mas isso é baseado em medicação, quimioterapia e procedimentos comprovados. E não no pensamento ou em qualquer fundamento mecânico quântico que você possa imaginar. A mecânica quântica não tem nada a ver com isso. E a última ideia é que o emaranhamento quântico liga tudo no universo e, portanto, cria consciência. Não liga. O emaranhamento quântico é algo extremamente sutil, acontece somente para partículas quânticas em estados ultra controlados. Qualquer variação de temperatura, qualquer ruído atrapalha o entrelaçamento das partículas e você perde emaranhamento. É por isso que é tão difícil fazer um computador quântico. O computador quântico tem a base física apoiada pelo emaranhamento. E hoje você não tem um desse na sua casa porque precisa de um sistema de refrigeração muito potente para manter os estados quânticos muito refrigerados. Agora o cara quer dizer que no universo basta você pensar que você se interliga com o cosmos, com Júpiter ou com Andrômeda. Não, isso não vai funcionar. Esses argumentos que eu apresentei, refutando as falhas do misticismo quântico, se deve ao fato de que a maior parte da literatura sobre cura quântica em termos teosóficos, ou seja, tem argumentos místicos, ocultistas, especulativos e de caráter doutrinante. Eles não envolvem nada que possa ser empírico, medido, e muito menos a matemática. A matemática rigorosa, que tornaria os fenômenos compreensíveis, ela é evitada a todo custo.
Quer testar um místico quântico, um terapeuta quântico? Pergunta para ele como é que funciona o átomo de hidrogênio, a partícula na caixa, o oscilador harmônico quântico. Não precisa nem fazer as contas, não. Só explicar o funcionamento. Você vai ver que ele vai tentar te engambelar. Bom, partindo para a reta final do seminário, eu quero mostrar algumas aplicações reais e úteis da física quântica, para não pensar que ela só serve para embasar a pseudociência. Talvez um dos mais importantes feitos da física quântica foi descrever precisamente a estrutura da matéria, a estrutura atômica. Com um modelo extremamente preciso, o modelo do átomo quântico, nós desbloqueamos um certo nível de conhecimento. A química moderna pôde funcionar, o desenvolvimento de novos fármacos pôde funcionar e ela se torna uma das ciências mais precisas já inventadas pela mente humana. Ela pode produzir resultados, a teoria atômica, em 10 casas decimais, tanto em nível experimental quanto em nível teórico. As consequências da ligação química, como eu mencionei, se você descreve o átomo, você é capaz então de descrever a molécula, isso Linus Pauling fez muito bem, as moléculas maiores, os sólidos e, quem sabe, até os dispositivos. Então, a física quântica, descrevendo o átomo, propulsionou uma revolução muito grande na produção de dispositivos. O que aconteceu na sequência com a descoberta dos semicondutores, materiais que são a base da eletrônica. Sem a física quântica, não haveria semicondutores. E sem os semicondutores, por exemplo, não haveria o computador. O transistor, por exemplo, que é uma das bases da revolução da informática que aconteceu décadas atrás, ele é o principal bloco de construção de todos os microchips. Sem a física quântica, não haveria transistor. Sem transistor, também não haveria computação. Assim como a física quântica revelou a estrutura atômica, a física quântica também revelou o comportamento quântico da luz. Hoje, tem uma área de pesquisa chamada ótica quântica que aplica a mecânica quântica aos fenômenos que envolvem a luz e a sua interação com a matéria. É essa área que está por trás do processamento de informação quântica, da comunicação quântica e da computação quântica. Esse aqui já é o protótipo de um computador quântico que emprega os fenômenos quânticos diretamente, para resolver problemas que são complexos demais para a computação convencional. E o que esse computador tem de diferente? Bom, enquanto o computador analógico clássico trabalha com binários 0 e 1, o computador quântico ele usa qubits, que não é somente 0 e 1, mas também é uma combinação de 0 e de 1, por conta do emaranhamento. E com isso ele pode executar algoritmos de natureza quântica e resolver problemas que ainda são insolúveis pela computação tradicional. E há outras inúmeras aplicações importantes que eu poderia ficar gastando o resto da tarde aqui falando. O laser, que tem aplicações desde sistemas de segurança até estéticas e terapêuticas. Os diagnósticos por imagem, tanto de ressonância magnética como tomografia ou imagens de PET. Energia nuclear, que é a energia extraída do núcleo para ser convertida em energia. Tudo isso tem como fundamento a mecânica quântica. Note que a física quântica não é nada místico e ela nem precisa desse rótulo. Você não precisa dar a ela um caráter sobrenatural. Ela é, de fato, estranha, ela é perturbadora, principalmente para quem conhece a física básica e pode confrontar os efeitos clássicos com os efeitos quânticos. Mas ela é totalmente natural, não tem nada sobrenatural. Eu quero terminar o meu seminário fazendo algumas considerações. O Carl Sagan, ele é um cara inspirador para todo mundo que está na ciência, e ele dizia que não é possível convencer um crente de coisa alguma, porque as suas crenças não se baseiam em evidências, elas se baseiam numa profunda necessidade de acreditar. Quando ele fala crente aqui, ele está se referindo àquelas pessoas de pensamento desejoso, tal como eu defini aí no meio do seminário. E quando a pessoa tem o pensamento desejoso, ela é presa fácil para se auto-enganar e também para cair nas mãos de enganadores, certo? É muito humano. Na verdade, todos nós temos propensão ao auto-engano. Quem não quer uma vida melhor, livre de estresse, livre de doença, livre da morte, talvez? Mas quando você se entrega tão apaixonadamente por assuntos assim, você passa a ser uma presa fácil para exploradores e aí sempre vai haver aproveitadores querendo te vender alguma coisa e tirar dinheiro do seu bolso. Além do mais, pode acontecer até de eles te convencerem a renunciar a um tratamento, num caso de doença, que poderia ser muito mais efetivo se tratasse por medicina baseada em evidências, do que com essas coisas de cientologia ou misticismo. Então, aqui eu quero que fique claro o seguinte: acreditar é um direito de qualquer um. Eu respeito o direito da crença.
O que eu não gostaria, e eu acho que ninguém deveria aceitar, é que ele atribuísse à física quântica os resultados da sua imaginação. Não é correto supor que a física quântica seja base para alegações sobrenaturais. Então você mantém as suas crenças, mas não alegue que elas são corroboradas pela física quântica, porque não são. O Feynman, ele tinha um ditado que era o seguinte: a criatividade científica é a imaginação numa camisa de força. O que ele quer dizer é que nem tudo é permitido, nem tudo é possível. A física quântica é estranha, certo? Mas você tem que perceber que algumas coisas simplesmente não podem acontecer. Se você tivesse saído aqui desse seminário agora com uma única informação, eu queria que você guardasse a decoerência. Porque ao mesmo tempo em que a física quântica introduz as estranhezas no mundo, ela também adota-se de um processo, a decoerência, para eliminar essas naturezas quando você for para uma escala maior. Então, a decoerência é um dispositivo fundamental para que objetos em escala macroscópica que interagem com o meio ambiente simplesmente não manifestem nenhuma daquelas estranhezas que se observa apenas no mundo quântico. No meu último slide, eu só queria comentar que normalmente físicos profissionais, como eu sou, não se permite gastar tanto tempo para discutir com coisas absurdas. Eles fazem isso de uma forma muito mais pragmática, porque com absurdo não tem debate. O que eles fazem normalmente é usar a navalha de Ockham, que é um princípio filosófico que diz que hipóteses desnecessárias não devem ser multiplicadas, elas devem ser evitadas. E para a ciência, e para mim, as hipóteses do misticismo quântico são simplesmente descartáveis, elas são desnecessárias. Então, eu termino aqui o meu seminário. Eu quero agradecer ao pessoal da USP que me convidou para falar. Quero agradecer à Unifesp, que é a minha universidade onde eu trabalho, e também ao CNPq, que é a agência que me financia. Eu vou deixar o meu QR Code disponível aí para vocês e fico à disposição para perguntas e dúvidas.